Querido Padre Marcos, comunidade aqui no Santuário da Vida, peregrinos e todos aqueles que de lugares mais próximos ou distantes acompanham esse momento, comungando da palavra, assistindo a nossa mesa farta, a Eucaristia completa para quem está aqui no Santuário da Vida. Nós recebemos no Natal a grande notícia do nascimento do Senhor. Vivemos desde o Advento um tempo de preparação constante para que na oitava do Natal a gente pudesse celebrar nesses 8 dias do nascimento do Senhor a sua circuncisão, a sua apresentação ao templo e uma figura que aparece em todos esses momentos, junto com São José, que é Nossa Senhora, também chamada Mãe de Deus, como a gente fez a segunda-feira e também já no domingo à noite. Agora, nós estamos à espera da manifestação de Deus feito homem para toda a humanidade, na representação daqueles sábios do Oriente, que a gente conhece como 3, mas poderiam ter sido mais, que visitaram o menino Jesus, não apenas no presépio, mas no momento até posterior, dizendo que tudo que Deus de fato revela, Ele já não revela mais a um povo escolhido por sua etnia, mas Ele revela a um povo que se torna filho pelo batismo, que se torna parte pela sua vontade, e é claro, pela graça de Deus, que é soberana e anterior até mesmo à nossa vontade. Então, nessa caminhada, a liturgia de hoje nos fala pelo menos de 3 coisas muito importantes para ser vivida. A primeira da primeira leitura, dizendo que nós somos chamados a viver na justiça, e a justiça é o contrário da iniquidade. Quando a gente pensa em justiça, a gente lembra do promotor, do operador do direito, que é o advogado, do juiz, e a gente pensa no processo, a gente pensa na pena, na multa, ou na benesse que eu vou receber, na bênção que eu vou receber, caso seja positivo a minha demanda. E a justiça de Deus, de fato, ela também caminha muito perto da justiça dos homens, mas ela é feita de misericórdia. Mas pelo batismo, os homens também são chamados a experimentar a justiça de Deus. E aqui a gente mergulha no Evangelho. Porque quando João fala de Jesus, ele fala de alguém que acrescenta algo extraordinário, a graça do Espírito àquilo que é o arrependimento. E daí provém uma teologia muito severa, e eu digo severa não por ser dura, pelo contrário, mas uma teologia muito clara sobre o batismo. E que o batismo nos traz uma adoção, mas que essa adoção espiritual, existencial, ela acontece em 2 grandes momentos. O primeiro momento é o momento em que a gente recebe o perdão de Deus. É que de fato a gente manifesta o nosso desejo de sermos nova criatura. E que nós, portanto, manifestamos a nossa inscrição para viver a justiça. E o segundo processo, que é aquele que João não traz consigo, diferente do que Jesus traz, porque ele traz apenas um batismo de conversão, é aquilo que completa o nosso batismo na justiça que nós temos que construir, ou seja, diante do juiz, que é Cristo, que morreu por nós para nos perdoar, negando aquilo que o promotor, que é o diabo, quer nos acusar, mas apresentando a Deus também as nossas atitudes de justiça, ou seja, a nossa transformação. E é aqui, mais uma vez,
que a palavra deixa de ser etérea, eterna, inalcançável, e a palavra passa a ser prática. Porque se a atitude da renúncia acontece com a minha conversão, e então o batismo de conversão, chamado de João, e que é parte fundante do nosso, o batismo de transformação, o batismo de evolução, o batismo de crescimento na justiça é aquele que vem com a graça do Espírito, que desce e permanece no templo que somos nós. E é por isso que nós somos chamados a viver no Espírito. Viver no Espírito é constituir os frutos que são tão ambicionados por nós que somos cristãos: a paz, a concórdia, o amor, a misericórdia mútua, que são coisas que não bastam a conversão, mas precisam do crescimento. E aqui, a gente separa duas coisas que são muito importantes e que muitas vezes a gente confunde: a moral, que examina as nossas atitudes, e o nosso caráter. A moral vai impor para nós que nós sempre seremos pecadores. Não adianta eu arrogar uma força especial do céu e me dizer que sou absolutamente ausente de pecado, nunca mais vou julgar ninguém, nunca mais vou, enfim, os inúmeros pecados da nossa lista, desde os mais comuns aos mais mortais, como a gente está acostumado. Sempre pecaremos. Tem gente que chega no sacerdote, vai chegar para aquela confissão anual, por ocasião da Páscoa, e vai dizer assim lá na Quaresma: eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo, eu vou na missa, etc e tal. Essa pessoa não constrói a justiça, não reconhece que vive num mundo pisando em meio à lama, mas que o seu coração está purificado pela atitude. E é por isso que ela deve aprender, como nós devemos aprender, a viver na justiça, embora moralmente sempre iremos pecar. Alguns poderiam dizer: padre, mas se nós iremos sempre pecar, o que vale então pedirmos o Espírito? E isso não tem nada que ver mais com o pecar ou não pecar, mas tem a ver com o nosso caráter. Porque é o caráter que mantém a moral de acordo com a vontade de Deus. E se a gente não tem um bom caráter, uma boa vontade, o desejo de construir a justiça, a chance que a gente tem de pecar, mesmo depois de ter assumido a conversão, é muito grande. Por isso a igreja, em Cristo e aprendendo com Ele, não arroga os pecados de ninguém, não está de portas fechadas para ninguém, nem para dar a bênção para ninguém, nem para abraçar a ninguém, porque é isso que Jesus fez. Comeu com os pecadores, andou com eles, para que na liberdade conseguisse convencer a cada um deles que existe um estilo de vida possível, cujos pés não estejam na lama do pecado o tempo inteiro, e portanto a caminhar na justiça. E por isso ele foi obediente ao Pai até o fim. E o que cabe a cada um de nós então é crescer nesta dimensão do batismo no Espírito. Esse batismo que trouxe a inovação sobre o nosso batismo em Cristo, que faz-nos perseguidores da justiça de Deus, do seu amor, da sua vontade. Mas para isso, eu repito, o que precisas ter? Caráter.
Se eu celebrar aqui 40 anos de casamento, se eu celebrar 1 ano de casamento com um casal que está aqui, se eu celebrar igual a gente já celebrou aqui, 72 anos de matrimônio, me lembro que foi o matrimônio mais longevo que nós já celebramos. O casal estava aqui nessa oportunidade, 72 anos de matrimônio. E se a gente for falar de fidelidade? Se foram 72 anos de matrimônio, foram 72 anos de tentações. Se foi 1 ano de matrimônio, foi 1 ano de tentação. E nos 72 anos, ou nos 64, ou num ano de matrimônio, pode haver caídas? Pode. Não no adultério? Melhor que não. Pode acontecer e pode ter acontecido outros pecados, porque as tentações são muitas. Só que o que mudou foi o caráter diante do pecado. Qual é o caráter de alguém que tem a boa vontade do Espírito diante do pecado? Eu preciso melhorar para não pecar mais. E vou buscar na confissão sacramental, para que o juiz decrete sobre mim a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A condenação ou o perdão? O perdão. E tem gente que pensa que a gente vai aplicar uma pena inalcançável, se nós somos agentes da misericórdia. Mas o caráter de quem tem coragem de confessar talvez o pior dos seus pecados diante de outro homem como um sinal de Deus, é o caráter daquele que tem coragem para dizer para si mesmo: eu não devo mais pecar. E portanto, mesmo convivendo talvez com outras quedas, ele sabe que o caminho não é esse. Mas há aquele padre que, não vivendo no Espírito, olha para o pecado, desiste, alimenta aquilo que é pecado e, portanto, constrói aquilo que a primeira leitura está dizendo: a iniquidade. E em vez de estar perto de Deus, se distancia de Deus, mesmo tendo na sua boca, nas suas missas, nos seus terços, nas suas novenas, a boca de Deus falando. Porque a boca pode falar, mas o coração precisa estar cheio. A gente pode pecar, mas o meu caráter tem que estar mudado pelo Espírito. E quantas vezes a gente não ouviu: vivei no Espírito? E eu conheço muita gente, um punhado de gente, igual dizem em Minas Gerais. Eu não sou mineiro, mas eu gosto muito dos mineiros. Um punhado de gente. Aqui a gente fala punhado, lá é um punhado. Tem um punhado de gente que tem medo de pedir ao Espírito Santo que venha todos os dias. Sabe por quê? Porque tem medo de viver no Espírito. Não sabe viver longe do pecado. Não descobriu a verdadeira justiça. Amado, amada, não tenha medo, porque sim, quando você clamar o Espírito Santo, a tua vida vai mudar. E talvez a mudança, como qualquer mudança, seja onerosa, seja pesada, por vezes te dê dores, por vezes te afaste de muitas pessoas que hoje você acha que são suas amigas, seus amigos, mas porque caminham no mesmo caminho da moral que você caminha. Não tem como alguém viver no Espírito e ouvir as músicas do mundo, porque as músicas do mundo falam contra o Espírito. Não tem como alguém dizer que vive o batismo se vive cozinhando o ódio que cozinha esse mundo. E especialmente nós cristãos que carregamos essa desgraça de ficar sempre apontando e julgando os outros em vez de amá-los, para que depois Deus os julgue, lhe dando misericórdia e dando a mesma chance que foi dada a cada um de nós e é dada a cada dia. Será que de manhã eu teria coragem de entregar o meu dia ao Espírito? Pergunte-se isso. Será que eu teria condições de entregar
ao volante, a minha direção ao Senhor? Será que lá no meu trabalho, eu teria condições de entregá-lo totalmente ao Senhor? Dizer, Senhor, que o Teu Espírito guie os meus passos, minhas atitudes, minhas respostas, meus negócios. Vejam como a gente ainda é muito batismo de João e pouco de Jesus. Porque se eu entregar meus negócios, e tem gente que tem medo ao Senhor, os negócios serão diferentes. Pode ser até que eles não prosperem, porque hoje prosperam na mentira. Isso pode acontecer, mas você vai crescer na justiça. Tem muitos que têm medo de entregar a sua família, o seu casamento, porque há já muitos casamentos que nunca existiram e não são entregues à mão do Espírito para não serem decretados nulos e manterem as conveniências horrorosas que existem hoje, fruto da nossa hipocrisia, que é fruto da iniquidade e não da justiça. Vejam, o desafio de viver o Natal é o desafio de divinizar a nossa humanidade, porque foi isso que Cristo nos deixou como sinal. O divino se tornou humano para que nós nos tornássemos divinos, ou seja, o divino se fez carne, habitou entre nós para que nós nos tornássemos santos e eternos pela sua cruz, imitando os seus gestos e fazendo que a justiça, vivida no Espírito, faça-nos crescer a cada dia para o céu, que é o nosso único e verdadeiro lugar, a nossa única e verdadeira morada e, portanto, o nosso primeiro e último sentido. Façam suas escolhas. Eu quero viver no Espírito, custe o que custar. Vai custar renúncia? Vai. Vai custar dor? Vai. Vai custar eu mudar a rádio? Vai. Vai custar eu perder amigos? Vai. Mas não vai me deixar perder o céu, que é o meu lugar, que é o teu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.